Pessoal, tudo bem? Mais uma aulazinha de reforço aí, tá? Pessoal aí, né? Padaria Matéria. Pessoal, vamos manter o foco aí, vai dar certo, viu? Espero, como sempre, estar aí ajudando vocês, tá? Voltando ao assunto aqui, pessoal, sobre ecologia, a gente vai dar uma abordada, né, boa sobre a dinâmica das populações, certo? O que é dinâmica das populações? É como as populações se comportam de acordo com a demanda de nutrientes e demanda de equilíbrio biológico, entendeu? Que elas se sobressaem. Normalmente essas dinâmicas a gente usa para visualizar como uma população, né, ela se desenvolve, como ela é o aspecto, né, dela em relação a determinados acontecimentos climáticos e como ela se comporta, né? A gente pode fazer essas avaliações de dinâmica populacional de indivíduos, de organismos, né? Populações de certos animais, certo? Então a gente faz essa avaliação para ver. Então, dentro da dinâmica das populações, como a gente pode comentar o que é população? Dentro da dinâmica das populações, população é um conjunto de seres, certo? Da mesma espécie vivendo no mesmo lugar dentro do mesmo tempo, certo? Então, essa conjuntura toda faz com que a gente avalie, perceba, né, e tenha a noção de como esse grupo, né, populacional vai crescer no decorrer do tempo. Então, como fala aqui no slide, né, em relação a ambientes estáveis, certo? O que podem repercutir, certo? São fatores abióticos e fatores bióticos, para manter essa estabilidade. Então, a gente pode ler aqui que é ecossistemas, que é o conjunto de várias comunidades, certo? Que são populações que se juntam e criam comunidades. E o conjunto dessas comunidades a gente chama de ecossistema. Ecossistemas em equilíbrio pode se manter sem grandes mudanças durante muito tempo, se não houver alterações apreciáveis nas condições a que estão submetidas. Gente, como eu falei na aula anterior, se eu não me engano, foi 2 pontos que eu falei, né? Foi nas relações, né? Na parte de ecologia eu comentei também, né? E também eu acho que eu falei na parte de relações ecológicas, se eu não me engano, né? Enfim, há uma corrida, né? Vamos se dizer assim, para que as pessoas compreendam como é essa dinâmica de como os indivíduos se mantêm equilibrados e harmônicos ali e em crescimento, certo? Então, como eu já falei, né, na aula anterior, a NASA já estudou muito já sobre isso, né? Inclusive tem um filme que a gente vê que é aquele de Marte, né? Tem um ator que vai lá, faz um cultivo de vegetais, né? E tudo em Marte, né? E a gente vê que de um certo ponto dá certo, depois não dá. Então aquela realidade ali de ficção já foi feita na realidade de hoje, na realidade, como é que se diz? Normal, né? Para nós humanos, né? Essa realidade já foi submetida. Então a NASA já tentou estudar várias formas de viabilizar questões ambientais e equilíbrios ambientais para ver se isso se harmoniza e se isso se mantém equilibrado e estável, que é o que hoje na natureza se mantém e é perceptível a estabilidade desses ambientes, né, desses ecossistemas, né? Então, em cima disso, eles estudam as populações, estudam como eles crescem, como se dividem, né? E como eles se mantêm ali harmônicos, certo? O próprio
o próprio ambiente se harmoniza e mantém os controles. Lembrando que esses controles eles podem, né, sofrer interferências abióticas, são interferências de umidade, temperatura, cataclismos, são fatores abióticos, né? Mas que também mantém dentro da curva de crescimento, ou chamado de resistências, né? Elementos controladores do crescimento populacional. Como também tem os fatores bióticos, que ainda, como a gente falou na aula anterior, né, que são as competições, certo? A questão da predação, de um indivíduo, né, de uma certa espécie predar o outro, isso mantém um controle e estabilidade das populações, certo? E aquele princípio de Gauss, onde uma mesma espécie tende a não vivenciar, a não estar no mesmo ambiente do outro, é a relação que a gente vê do leão africano e do tigre asiático. São espécies que competem pelo mesmo ambiente ali e predam praticamente as mesmas coisas. São animais, são felinos de grande porte, onde eles têm essas relações similares, né? Então, só que pela teoria de Gauss ali, né, ele fala que se um indivíduo chega naquele momento ali, a tendência é o outro sair para outro lugar. É isso que se explica a condição desses dois animais viverem em ambientes distintos, certo? Mas aí isso é o que, Nairi? Isso aí são fatores bióticos, fatores de controle de crescimento populacional, né? E isso que se verifica e se avalia dentro do crescimento populacional, esses fatores que geram estabilidade e controle, ok? Então, atributos básicos, né? Características de uma população. Gente, a população, ela tem a questão da densidade, né? Que é a quantidade de pessoas, né? Ou a quantidade de espécies, né? Espécimes ou de espécies num determinado local, certo? Então, essa população, né? Ela tem uma visualidade em relação a que toda a população, certo? Referenciada em um espaço e tempo, ela está em um aspecto de dinâmica populacional. Então, tipo assim, eu percebo essa questão da densidade, da quantidade de indivíduos, a taxa de natalidade e mortalidade, a dispersão dessas espécies e a distribuição etária, certo? Então, em relação da distribuição etária, isso são as distribuições por faixa, né, de idade que aquele indivíduo tem, aonde ele chega, né, e em relação à dispersão e capacidade, né, que as espécies têm em se dispersar pelas áreas, né, migrando ou se adaptando. E a natalidade e a mortalidade são o que gera um certo controle desse crescimento populacional e onde a gente verifica se essa população cresce ou diminui, né? Isso tudo referenciado em relação à densidade, tá? E assim, pessoal, eu quero falar para vocês também que, como outro vídeo, eu sempre dividi o vídeo em dois, para não ficar grande, né? Deixando claro isso para vocês, não deixar o vídeo muito extenso e poder, né, passar esses vídeos para vocês, até vocês também, no momento de folga, vocês poderem assistir esses vídeos, né? E a gente poder botar isso pelo WhatsApp, coisa do tipo, tá bom? Mas continuando aqui a aula, como eu falei, a partir de agora a gente vai dar estudada e verificada de acordo com os pontos como a população cresce, certo? E como a população decresce, entra em declínio através dessas variáveis aqui que a gente colocou, entendeu? Tá bom?
E a gente se atenta aí, vamos ficar ligado, tá? Para a gente não ter dúvidas quanto a isso. E em relação à dúvida, gente, vocês têm o contato da professora Camila aí, né? Vocês podem entrar em contato com ela e ela passar essas dúvidas para mim, tá bom? Então vamos ficar aí atentos aí e, como eu falei, qualquer dúvida, entre em contato com ela, tá? A gente vai entrar aqui para a próxima aula e a gente poder explicar, tá bom? Vou tentar encerrar agora essa primeira aula aqui nesse ponto, tá? E depois eu inicio a outra, que é através do crescimento populacional, né? Através de vários aspectos, tá bom? Valeu e até a próxima. Vai voltar aqui a continuidade da aula, né? A gente parou aqui, tá? Sobre a questão das densidades, né? Como a gente tinha falado. Vou me alongar muito aqui para a gente poder esticar aqui a aula, tá bom? E a gente vai passar para o próximo aqui, que a gente vai entender o que eu tinha falado na parte da aula, né? Na aula anterior, sobre a questão da densidade. Gente, a densidade, ela obedece àquele critério, né? De populações daquele local, né? Em determinada época. A gente pode ver que pode existir densidade populacional em determinado ano, 1940, querer avaliar a densidade populacional, né, da população de São Paulo em 1920, né? Tudo isso como eu estou te falando, é como a gente verifica essa densidade de acordo com, né, a sua variável de tempo, tá? Só que aquilo que eu estava comentando, que a densidade ela mensura também o crescimento, né, populacional e o declínio populacional, certo? Então, essa densidade ela tem vários pontos que a gente pode observar. Quando ela está crescente, a gente vai pegar, né, o número de nascimentos, certo? O número de nascimentos mais o número de imigração, certo? Por quê? Porque imigrar é vir, esse pessoal que vem de fora, pessoal que vem de outros países, japoneses, italianos, que vêm para o Brasil, né? Mais a taxa de natalidade, né? Isso tem que ser maior, certo? Isso tem que ser maior, tá? Tem que ser maior, vou botar aqui, tem que ser maior do que a mortalidade, aqui ó, certo? E a emigração, que é o pessoal que vai embora, certo? Isso significa o que, Nairi? Significa que esses dois aqui juntos, certo? Tem que ser maior que esses aqui, ó. Isso significa o quê? Significa o quê? Que a população está crescendo, senhores. Sou muito bom de assinar, fazer aqui não, mas crescendo, cresce, vou botar cresce. Ó. Tá? Isso significa que a população cresce, né? Do mesmo jeito, essa população pode ser a população de camundongos, população de ovelhas, ou população de roedores, né? Então, tudo isso, né, é avaliado dessa forma, né? Taxa de natalidade,
entendeu? Mais a taxa de natalidade mais a quantidade daqueles indivíduos, né, que vêm de outra área, que entram dentro daquela população, certo? E mas sendo maior que a taxa de mortalidade e a taxa de emigração, que é a taxa do pessoal, do indivíduo, da espécie que sai daquela população, certo? Vai para outro local, tá? Do mesmo jeito, gente, a gente pode avaliar também isso aí, a densidade, ela é pautada em quê? Em número de indivíduos, certo? Aqui, número de indivíduos por área, ó, por área, tá? Número de indivíduos por área, tá? Ou volume, né? Só que acontece, área é a determinada área, né? Determinada área e volume é o que é diferente. Volume é relacionado a populações aquáticas, populações do mar, certo? Então a gente mensura essa densidade populacional dos indivíduos aquáticos através do volume, é o mais preciso, tá? A gente tira até por aqui, pelo exemplo aqui, ó, 200 árvores por hectare, esse hectare aqui é a área, tá? 5 milhões de atomáceas por metro cúbico, água, mar, certo? Então é volume aqui, ó, volume, ok? Então, é assim que a gente mensura. E o inverso disso, senhores, o inverso disso é o quê? Se a natalidade, certo? A natalidade estiver, a natalidade, que é aqui, ó, certo? Mais a imigração, tá? Ele junto, vamos botar junto aqui de novo, ok? For menor, aqui, menor que a mortalidade, aqui ó, mortalidade e a emigração, significa que ela está em, botar D de declínio, declínio, certo? Declínio. Então significa, gente, que essa população está diminuindo, tá? Está diminuindo. E isso gera um aspecto negativo, certo? Negativo, tá? Então, vamos passar aqui para outro slide, que é tá aqui, como eu expliquei aqui, ó. Não vou me fixar muito nisso, porque a gente já passou natalidade, mas imigração maior que mortalidade, mas assim, população em crescimento, né? Natalidade mais imigração, menor que mortalidade e imigração, população em declínio, decréscimo. E aqui, natalidade mais imigração igual mortalidade e mais imigração, população em equilíbrio. Esse aqui é o diferencial, senhores, ó. Diferencial, viu? Vamos se ligar só nisso aqui, que esse é o que diferencia, para eu saber se dentro daquela população, através desses fatores aqui, se ela é estável, se ela está em equilíbrio, tá bom? E aqui a gente tem os tipos de densidade, né? Densidade bruta, certo? Que eu pego o total, é aquele valor total, ou biomassa, e a densidade ecológica, né? Que é a biomassa, número por biomassa, e unidade de habitat, certo? Aqui sempre ele repercute no geral, já fala, já explica por si só que ela é bruta, ela é geral, né? Espaço total. E aqui é uma especificidade, né? Ela é específica, tá bom? Vou botar um Ezinho aqui de específica aqui, tá? Área ou volume disponível que realmente pode ser colonizado pela população, tá? Específico, ok, pessoal?
Aí aqui entra naquela curva que eu falei para vocês, aquela curva se eu não me engano, foi relações ecológicas, né? Ou foi relações ecológicas ou foi os fundamentos. Eu falei que aqui, gente, ó, é o potencial, é quanto uma espécie ou um indivíduo pode crescer exponencialmente aqui, ó. Vai crescer aqui. Isso na real não acontece, certo? O que acontece é essa aqui, ó, que é real, ó. Por quê? Porque essa resistência do ambiente aqui, gente, que é o que cai muito no Enem, ó, é resistência aos fatores que coadunam para que isso não aconteça, que não vai acontecer, entendeu? Pela condição biótica, biológica do indivíduo crescer, vamos dizer que os vírus, né, vão crescendo aqui potencialmente, mas a resistência do ambiente, que no caso aqui somos nós, o número de indivíduos, é o limitante. Então ela não cresce. Então a curva real pautada em cima da resistência do ambiente é essa curva de crescimento, que ela vai, cresce, depois entra na estabilidade, ó. Ok? O número de indivíduos, né, pelo tempo. Então a resistência é o que faz com que o potencial biótico não aconteça. Ok? Isso aqui cai muito em provas. Aqui, como eu falei, ó, potencial biótico, né, que é aquela curva lá, migração para dispersão, mecanismo de defesa, e aqui a resistência ambiental, falta de água, são as condições que puxam para baixo potencial, falta de habitat, falta de predadores, a doença, competição, é o que entra como fator negativo ao crescimento biótico, ao potencial biótico, tá? Aqui, ó, de novo, um exemplo, o número de indivíduos e tempo. Outro exemplo bem clarozinho assim, ó, entendeu? É o que mostra aqui, não acontece na ENTRE, que é um crescimento exponencial. Aqui cresce com um crescimento linear, depois exponencial, e depois entra na estabilidade, tá? Aqui é como se acontecesse isso com a questão da predação, viu? Um exemplozinho de indivíduos, ó, das populações, elas mesmas se estabilizam, se controlam, ó. Como fala que elas se autorregulam, uma sobe, quando essa aqui sobe também, ó. Entendeu? São espécies que uma praticamente preda a outra aqui, ó. Uma cresce, uma limita a outra, tá? A gente vai ver na próxima slide que tem indivíduos que são assim, como o lince e a lebre. O crescimento populacional do lince está criado, está condicionado ao crescimento de lebre. Quanto mais lebre tem, mais lince vai ocorrer, entendeu? Como também quando menos lebre ocorrer na população, vai ter um decréscimo também do número de linces, tá? Mesma coisa, aqui no caso, herbívoros e predadores, tá? A condição de planta, de organismos vegetais para aquele que preda, que são os consumidores primários, né? Vai acontecer isso também. Então a gente vê que o ambiente mesmo faz o controle. Aqui foi um estudo que foi feito em relação a um tipo de espécie, que são os veados caibabe, né? Onde aqui, né, se não tivesse intervenção do homem para que não tivesse a proibição, a eliminação dos predadores, o número de indivíduos ia crescer, ia parar aqui, ia cair, tá? É controle. Aqui, no caso de parasita e hospedeiro, estável, contamina, para, a curva. Aqui é a incidência da epidemia, que é uma endemia mais isolada, que é uma epidemia mais alta, onde sobe, tende a descer, né, em relação ao tempo. Aqui é o que acontece, aqui é o que está acontecendo com poliomielite, mas é o que pode acontecer com a questão do vírus do Covid, né? Ó, contaminando, quando sofre um pico, né, exponencial, o número de pessoas que se contaminam ou que ficam isoladas para, então o vírus começa a decair, que é a resistência ao potencial biótico, tá bom? E aqui foi o que ocorreu em uma pandemia, viu? Gripe asiática, em 6 meses, ó, se contaminou muito, a população cresceu do organismo, né? E a gente vê que acontece o mesmo potencial biótico e se contrapõe à resistência, né, que é o número de indivíduos. Agradeço aí, muito obrigado por ter colaborado aí
entendeu? Não é a questão da dinâmica, é uma questão que gera muitas discussões, porque você tem várias variáveis bióticas e abióticas que controlam isso, viu? Mas eu agradeço e espero ter, como sempre, colaborado com o pessoal aí. Valeu!